um jardim. Ainda que inserido numa zona densamente urbanizada, o Jardim Botânico do Porto é um espaço com grande potencial de promoção da biodiversidade, e é disso que vou falar hoje. O meu nome é Joana Tinoco, sou arquiteta paisagista e responsável pela gestão e manutenção do Jardim Botânico, um dos polos do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Logo à entrada do jardim, somos recebidos por diversas espécies vegetais, de vários estratos, como árvores, arbustos e herbáceas, e ainda por pequenos aglomerados de algas, musgos, fungos e líquenes que crescem junto ao solo. A abundância de plantas, algas e fungos está à vista de todos os visitantes. Mas ficará por aqui a biodiversidade do jardim? Vejamos então o que encontramos sob um olhar mais atento. A neblina da manhã não nos deixa ver com nitidez o topo das araucárias, que num dia de sol nos acenam lá de cima e nos dão as boas-vindas. O ar úmido traz consigo o cheiro e a lembrança de quão perto estamos do mar. As azáleas, os rododendros, os teixos e os azevinhos, que crescem na orla das grandes árvores, convidam-nos a seguir os caminhos por eles ladeados. É primavera, e com ela o jardim renova-se. As plantas florescem e trazem consigo aromas, cores e pólenes que atraem diversos insetos. Abelhas, abelhões, moscas das flores e vespas pousam nas flores. Gostam de estevas, gazânias e lírios. Sugam-lhes o néctar e logo depois voam em busca de uma nova flor. Aqui avistam-se também vespas asiáticas que já nos visitam há algum tempo. A neblina desliza e calmamente vai dando lugar a um céu azul infinito, rasgado ao longe pelo voo da andorinha e pontuado pelas árvores mais altas, o eucalipto, a sequoia e os plátanos. No lago de águas calmas, apenas agitadas por um pequeno repuxo, por entre fetos, algas e musgos, vivem tritões marmoreados e tritões de ventre laranja. Aqui perto, ouve-se o coachar de rãs numa bela sinfonia. Estas habitam no lago, entre papiros e nenúfares, onde repousam e apanham banhos de sol. Quando nos aproximamos, dão um salto, mergulham e rapidamente se escondem bem lá no fundo. Também aqui existem libelinhas. Muitas estão ainda debaixo de água em fase juvenil. Outras já adultas sobrevoam o lago onde caçam e se reproduzem. E no Lago Grande, ao anoitecer, também é costume os morcegos ali bebericarem antes do seu passeio noturno. Vemos vida nas madeiras mortas, nos muros e nos pavimentos. Aqui crescem fungos que preferem as zonas mais sombrias e úmidas. Mas também os podemos encontrar nos troncos das árvores, juntamente com musgos e líquenes. A casca tortuosa do carvalho é um bom exemplo de habitat para estes seres vivos. Ao longe ouvimos o canto das aves. Será o chapim, a carriça ou o tordo? Aqui no jardim encontram alimento, abrigo e matéria-prima para construírem os seus ninhos. Também as borboletas esvoaçam no jardim. A malhadinha procura néctar e pousa na alfazema. Menos frequentemente, conseguimos avistar uma borboleta zebra. Tal é uma sorte. Entre as manchas de erva caril, crescem roseiras que vão pontuando o jardim de vermelho, amarelo, branco e cor-de-rosa. E quem as adora são os pulgões. Estes pequenos insetos sugam a seiva das plantas, transmitindo-lhes doenças e causando-lhes assim graves danos, sendo por isso considerados uma praga. Nesse processo libertam uma substância açucarada, a melada, particularmente procurada por formigas. Estas arrebanham os pulgões, transportando-os para locais mais favoráveis. Aproveitam a melada e, como bons pastores, protegem-nos de eventuais predadores. É, na verdade, uma relação de mutualismo, onde ambas as espécies são beneficiadas. Por incrível que pareça, as joaninhas são os maiores predadores dos pulgões, e encontramos diversas espécies no jardim. Tanto as joaninhas adultas como as larvas caçam pulgões para se alimentarem, controlando assim as suas populações. Por esta razão são muito utilizadas na agricultura biológica. Ao atravessar as densas sebes de camélias centenárias, descobrimos os buchos, cujas folhas timidamente rebentam,
e reparamos numas lagartas verdes, as lagartas do bucho. As borboletas desta espécie asiática são brancas, debruadas a castanho pálido. Põem os ovos na página inferior das suas folhas e a lagarta alimenta-se das folhas, de tal maneira que consegue desfolhar completamente a planta. É por isso igualmente considerada uma praga para os jardins. Se olharmos com atenção para os muros e para os amontoados de pedras, conseguimos ver as lagartixas. Estes répteis permanecem sobre as pedras e utilizam-nas como principal fonte de calor. Mas assim que avistam um predador, desaparecem rapidamente, esgueirando-se por entre as fendas. Entre a vegetação mais densa, nas grandes árvores, a totinegra de Barrete arranja o esconderijo perfeito. Não a vemos, mas ela faz-se ouvir. Já ao nível do solo e em silêncio, formigas atarefadas carregam alimento para a sua colónia. Seguimos o seu percurso e facilmente encontramos a entrada do formigueiro. Ali cuidam das larvas, protegem a rainha e defendem a colónia de outros animais. Aqui ao lado ouve-se o remexer na folhagem, e entre galhos, folhas e tufos de musgo, saltita o melro, que enterra o bico alaranjado na manta morta, onde procura alimento e eventualmente encontra uma minhoca. E por falar em minhocas, podemos encontrá-las também nas pilhas de compostagem. Elas digerem a matéria orgânica, permitindo que outros organismos, como fungos e bactérias, a transformem em matéria inorgânica, devolvendo ao solo os nutrientes que posteriormente irão ser aproveitados pelas plantas. E assim decorre o ciclo dos nutrientes. Em quase todos os tanques, conseguimos ver os alfaiates, o inseto não a ave. As suas patas compridas possuem pelos que repelem a água e lhes permitem flutuar e deslocar-se sobre a película de tensão superficial da água. Eles dependem do meio aquático para se alimentarem, caçando outros invertebrados que caem à água, como insetos e aranhas. Nas bordaduras floríferas convivem plantas que harmoniosamente se misturam, criando maciços de diferentes formas, cores e texturas, pontuados por inflorescências de verbascos, dedaleiras e alfazemas. Como facilmente nos apercebemos, o jardim é um local de acolhimento de diversas espécies e onde são postas em prática ações de conservação da sua biodiversidade. A principal passa pela criação de hábitat para as diferentes formas de vida que nele coexistem. Refiro-me em concreto à instalação de caixas-ninho para aves e morcegos e à colocação de pedras e madeiras em decomposição em locais estratégicos para suporte e abrigo de fungos, répteis e insetos. A manutenção dos elementos de água é igualmente essencial, uma vez que constituem refúgio para algas, plantas aquáticas, anfíbios e peixes, além de oferecerem condições para que os insetos completem os seus ciclos de vida. A plantação de canteiros multistratos com espécies floríferas visa disponibilizar abrigo e alimento aos agentes polinizadores em diferentes épocas do ano. Ao nível da flora, privilegia-se a plantação de espécies autóctones, aromáticas e aquáticas para atrair animais e a reprodução de novas plantas recorrentes à estacaria e à enxertia, de forma a aumentar e perpetuar coleções existentes. Por fim, há também algumas práticas de manutenção do jardim que conduzem ao aumento da biodiversidade. Refiro-me aos cortes faseados e seletivos dos prados, permitindo às plantas completarem os seus ciclos de vida e acolherem a microfauna existente. E por outro lado, há a distribuição de resíduos verdes nos canteiros, possibilitando a manutenção da manta morta e a reutilização dos nutrientes por plantas, minhocas, fungos e bactérias. Tudo isto e muito mais está à sua espera. Visite-nos!